que você faria pela chance de conhecer o seu artista preferido? Por anos, pessoas do mundo inteiro vão a extremos por isso. Viajam por horas, mentem no trabalho, mentem para a própria família. E o mais importante, gastam rios e rios de dinheiro. Isso tudo pela chance de realizar um sonho. Noites sem dormir pensando no grande dia quando você ficaria cara a cara com aquela pessoa que você nunca achou que um dia poderia abraçar. Então imagina a sua completa devastação quando esse evento é cancelado ou adiado. Meses de planejamento, passagens compradas, hospedagem, tudo jogado pela janela por um adiamento. E o pior disso tudo é como esse tipo de situação é minimizado. Imagina, não é grande coisa, o evento foi adiado, mas será remarcado para uma próxima data. O comum de acontecer em qualquer tipo de evento é o adiamento. Shows, convenções. Isso quando não é cancelado. A cultura das convenções já existe há muito tempo em diferentes partes do mundo. Se você cresceu assistindo alguma série popular, você provavelmente já ouviu falar desse tipo de evento. Uma empresa focada em realizações de eventos organiza uma convenção, às vezes de séries, filmes diferentes, às vezes de uma mesma série, o mesmo filme, e cobram uma fortuna para você ter 5 segundos com seu ator ou atriz favorito. Isso já é algo milenar que, na teoria, não teria por que levantar suspeitas. Por vezes, os próprios atores divulgam esses eventos, mandam vídeos, postam nas suas redes sociais, tudo dentro do planejado. Esse não é o problema. Não, o motivo desse vídeo é denunciar empresas que, ao arriscar, acabam brincando com os sonhos de fãs que não só muitas vezes perdem dinheiro, mas também saem emocionalmente lesados dessas situações. Para exemplificar isso e o que me deu a ideia desse vídeo, no início do ano, entre os dias 17 e 18 de janeiro, aconteceria a Forks Convention, um evento focado no filme Crepúsculo que contaria com a presença dos atores Ashley Greene, Jackson Rathbone, Peter Facinelli e Keanu Lutz. Família Cullen em peso no Brasil. Tudo ia bem com o elenco divulgando o evento e mandando vídeos, enquanto ainda faziam outra convenção em Paris. O aluguel estava vencendo lá. Até o dia 3 de janeiro, pouco menos de 15 dias antes do evento, a empresa responsável pelo evento, a Somos Assessoria, anunciou que, por motivos de força maior, o evento teria que ser adiado. Agora, a empresa não entrou em muitos detalhes sobre o motivo para esse adiamento, apenas disseram que foi uma situação que fugiu totalmente do controle da empresa. A única certeza que a gente tinha sobre essa situação é que, sem dúvidas, isso não tinha a ver com o elenco. Prontamente depois do anúncio, o autor do Jasper, Jackson Rathbone, usou suas redes sociais para contar que ele e o resto dos atores não estavam cientes desse adiamento e pediram para que a empresa entrasse em contato imediatamente com os seus representantes. E acreditem ou não, infelizmente isso é muito comum nesse tipo de evento. Teve um grande fuzuê recentemente nos Estados Unidos com uma empresa famosa de eventos que por anos organizava esse tipo de convenção, principalmente de The Vampire Diaries. A empresa EpicCon, depois de anos no mercado entre polêmicas e desentendimentos com fãs, se envolveu em um dos maiores escândalos da história dos fandoms, quando em julho de 2025 eles cancelaram todas as suas convenções futuras e declararam falência. O mais chocante disso tudo, isso aconteceu sem o conhecimento dos atores que participariam desse evento. Aparentemente ia ser uma espécie de convenção multifandom, ou seja, um evento com atores diferentes de filmes e séries diferentes. Todos eles acabaram usando suas redes sociais para explicar que não só eles não haviam sido contatados sobre esses cancelamentos, mas não haviam sido pagos também. A gente está falando de uma empresa que realizava esse tipo de evento há anos. Não foi uma galera que surgiu do nada e aplicou um golpe nos fãs e atores. Inclusive, os próprios atores de Crepúsculo que viriam ao Brasil ajudaram a expor a empresa e todo esse esquema.
Eu não consegui descobrir que fim deu nessa história realmente, mas na época as donas da empresa sumiram e elas chegaram a apagar os perfis nas redes sociais e a Fox News chegou a entrar em contato com uma delas pelo telefone e descobriram que ele havia sido desconectado e ela realmente havia sumido. Isso é só um exemplo de como essas empresas funcionam. Um evento desse porte exige planejamento, mas mais importante, exige dinheiro e muito. Não só pelo cachê dos atores, mas pela estrutura. Locação do lugar, licenças, essas coisas custam muito dinheiro. E às vezes a empresa não dá conta de tudo isso ou não vende ingressos o suficiente. A própria Somos Assessoria já passou por isso antes. Em outubro de 2018, a empresa anunciou a vinda do ator Michael Honda, que na época era o protagonista na série Soul Luna, exibida pelo Disney Channel. Eu amava. O ator participaria de um evento com fãs que passaria pelo Rio de Janeiro e São Paulo entre os dias 24 e 25 de novembro de 2018. E no dia 11 de novembro, os eventos foram cancelados e essa foi a explicação dada pela organização na época. Se algo custa um valor para fazer e você não atingiu aquela meta, você não pode fazer. Por isso, o cancelamento foi feito, por não termos atingido a meta mínima das vendas. Lembrando que essa é a empresa responsável pela Forks Convention, não que esse seja o caso agora, até porque até agora o evento só foi adiado sem cancelamentos. E eu acho que uma das primeiras empresas de eventos do Brasil e a primeira que funcionou mesmo foi a Daydream. Quem aí é da época da Daydream? Eu nunca fui muito de convenção, eu tentava, pelo menos tentava, ser muito consciente quanto a isso e só gastava dinheiro com séries que eu realmente gostava. Então eu não acabei indo em muitas, mas nas poucas que eu fui foram organizadas pela Daydream. E se eu não me engano, eles começaram em 2014 com um evento de The Vampire Diaries. Aliás, a maioria dessas convenções na época eram de um The Vampire Diaries. No meu caso, eu fui na segunda edição da Ever After em 2016 e depois em 2017 na Daydream Con, que acho que foi o último evento de fãs deles. E eu acho que essa foi possivelmente a primeira e talvez única empresa responsável por esse tipo de evento que conseguiu fazer algumas convenções de diversas séries e realmente funcionaram. E mesmo assim, eles não estavam livres de problemas de logística que levaram ao cancelamento. Mas não são apenas eventos pequenos com alguns atores convidados que merecem atenção. Quem aí se lembra da Yukon X? Quando começou a ser promovida em outubro de 2021, a Yukon X prometia ser o maior festival de cultura pop da América Latina, basicamente prometendo algo maior que a CCXP. Mas logo que começou em 27 de junho de 2022, o evento foi alvo de acusações de dívidas trabalhistas, teve presença de 2 de seus principais convidados cancelada e viralizou no Twitter por imagens de um local vazio e com poucas atrações. As pessoas que trabalharam na organização da convenção na época relataram meses de salário atrasados e promessas vazias para a equipe e para o público. Entre os problemas básicos para uma feira do tipo estava a dificuldade em conseguir grandes atrações. Os ex-funcionários entraram em diferentes momentos na empresa como PJ, todos entre junho de 2021 e janeiro de 2022, e começaram a mover ações para receber os salários atrasados. Novembro de 2021 também foi o mês de outro sinal que as coisas iam mal. A organização insistia em abrir uma pré-venda antes de qualquer atração ser contratada ou do site de venda sequer estar pronto. O G1 fez toda uma reportagem na época e eles entraram em contato com os funcionários que detalham tudo o que aconteceu na época e basicamente eles disseram que os sócios e os donos da empresa pediram para eles continuar trabalhando por amor, que eles continuassem gerando conteúdo por amor ao projeto. Se eles tratavam os próprios funcionários dessa forma, imagina o público. A empresa eventualmente foi vendida antes mesmo do evento acontecer e sem pagar os antigos funcionários. Mas o pior de tudo para os fãs foram os cancelamentos dos talentos.
No dia do evento, foi anunciado que a atriz Millie Bobby Brown, de Stranger Things, e George Takei, de Jornada nas Estrelas, não viriam mais ao país. Até a divulgação do cancelamento das atrações sofreu um desencontro, porque primeiro foi informado que ambos tinham Covid, e o anúncio foi apagado logo em seguida. E depois, em um vídeo publicado por parceiros do evento, o ator informou que na verdade era o seu marido quem tinha sido diagnosticado com a doença e lamentava a situação. E somente no fim do dia a organização afirmou que a Millie Bobby Brown não viria por compromissos profissionais e que antes havia acontecido um equívoco. Quem tinha ingresso para algum evento com um desses atores, como tirar uma foto com eles, seria transferido automaticamente para outra atração, ou seja, outro ator, e o evento afirmou também que seria possível pedir reembolso na época, mas apenas de atividades com esses atores. Isso é o maior problema de evento como esse. Normalmente não é possível pedir reembolso total do ingresso devido ao cancelamento de algum ator específico. O que pode ser reembolsado são as atividades que você comprou com aquele ator, mas mesmo assim, muitos na verdade você só consegue transferir aquelas atividades para um outro ator presente também no evento. Então tem uma série de coisas que é importante levar em consideração quando for para um evento desse tipo. A primeira e mais importante é isso: se você vai para conhecer um ator específico, é muito importante manter em mente que se esse ator cancelar, vai ser quase impossível você pedir reembolso total do valor do ingresso. E eventos desse tipo não são feitos totalmente com a ideia de você passar um tempo de qualidade com atores. Tenha em mente que interações tipo foto, autógrafo acontecem muito rápido por causa do cronograma que precisa ser mantido. Então esses eventos são mais sobre a experiência compartilhada entre você e outros fãs daquela série ou filme. E tudo isso para dizer que no meio disso tudo as convenções ainda vivem. A empresa Dreamshine Entretenimento vai realizar a segunda edição da Dreamshine Con Always and Forever. Isso ficou parecendo uma publi, mas na verdade eu tô usando esse evento para resumir todo esse vídeo. Não é um golpe, não tem esquema, e ainda assim eu recomendaria a qualquer pessoa que tenha adquirido ingressos para esse evento estar preparado para tudo. Essas empresas de convenções não são maldosas, eles não estão ativamente tentando escamar os fãs, mas todos esses eventos estão suscetíveis a cancelamentos. Como já disse antes, tudo isso depende de dinheiro. Dinheiro esse que só vem com meta estabelecida pela empresa com a venda de ingressos. Para qualquer evento desse porte ter sucesso, ingressos precisam ser vendidos e se isso não acontecer, o evento vai acabar sendo cancelado. Não é culpa de ninguém isso acontecer, no mais o que se sabe sobre a Forks Convention é que estamos já no final de fevereiro. E apesar de terem afirmado que divulgariam as novas datas em janeiro, a empresa Somos Assessoria ainda não apresentou essas novas datas e nem anunciou o cancelamento oficial do evento. Se você entrar nos comentários do Instagram deles, vão ver muitas pessoas que até agora sequer conseguiram um reembolso completo pelos ingressos, e muitas outras pessoas que genuinamente acreditam que isso tudo é apenas um adiamento e estão apenas aguardando as novas datas serem divulgadas. Tudo isso para dizer que, se você ainda não pediu o reembolso total do seu ingresso para a Forks Convention, eu aconselharia fortemente você a fazer isso. Eu acho que dificilmente a essa altura do campeonato o evento realmente seja remarcado, até por uma questão de logística com os próprios atores. Mas se você tem um sonho de ir nesse tipo de evento, conhecer os seus atores favoritos, vai fundo, pode arriscar. Só esteja preparado para uma possível dor de cabeça, caso seja cancelado ou um dos atores acabar não vindo. Tomem cuidado com o que vocês compram na internet, não caiam em golpes. Eu vou ficando por aqui, mas deixa aí nos comentários se vocês já passaram por esse tipo de situação em que vocês ficaram desamparados por conta desse tipo de evento. Deixa um like, se inscreve no canal, a gente se vê numa próxima. Tchau!